Então, olá. No nosso último estudo, lembrando que nós falamos então a respeito de um campo de batalha, o qual nós enfrentamos, que se dá na nossa mente. Então, nós vimos que tudo inicia na nossa mente. Então, tudo inicia através de um pensamento, e esses pensamentos que nós temos, que estão na nossa mente, eles são traduzidos em emoções. E essas emoções, elas também vão ser, consequentemente, elas vão estar relacionadas com os nossos comportamentos. Então, as consequências daquilo que nós pensamos, ele é traduzido nas emoções e, como consequência, os nossos comportamentos. Porque tudo fica armazenado na minha mente. Então, está tudo registrado lá na minha mente. Então, vamos dizer que se eu tenho, às vezes, um pensamento errado, nós falamos a respeito de um erro cognitivo, se eu tenho uma interpretação errada daquela situação, eu também vou ter uma conclusão errada daquilo que eu estou vivendo, da minha situação. Porque o meu cérebro, ele vai dar respostas condicionadas com os meus pensamentos. E nós falamos a respeito de um texto que está em Provérbios 23:7, que diz assim: assim como o homem ele imagina, como ele pensa na sua alma, assim ele é. Então nós vimos como os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, está diretamente ligado às nossas ações, aquilo que nos torna, né? Então se eu penso vida, se eu penso que as coisas vão dar certo, se eu penso positivo, consequentemente eu vou ter uma vida que vai se direcionar dessa forma. Mas se eu sou aquela pessoa que tem sempre uma mente negativa, estou sempre pensando de uma forma errada, diferente daquilo que é o conhecimento de Deus, aquilo que Deus tem para minha vida, consequentemente, vai ser a consequência vai ser a forma que eu vou agir também. Vai ter uma relação muito direta, por mais que a gente às vezes parece que pense que isso não é, né, assim, tão real, que isso não é verdadeiro, mas aquilo que eu penso sobre eu mesma vai refletir naquilo que eu sou. Por isso que é tão importante, nós estamos aqui juntas, engajadas nisso, aprendendo como que eu vou pensar, como que eu vou aprender a ter essa mente que pensa conforme aquilo que a palavra de Deus me orienta a pensar. Aquilo que Deus pensa a meu respeito. E não aquilo que muitas vezes o outro pensa a meu respeito, ou aquela ideia muitas vezes até errada que eu tenho a respeito de eu mesma. Então, nós falamos muito sobre isso, falamos a respeito de uma guerra, de uma luta, porque o nome do livro que nós estamos aí estudando juntas é Campo de Batalha da Mente. Então, existe uma batalha travada, né? Existe uma guerra que a palavra de Deus nos fala, que ela é na nossa mente. Por isso que nós precisamos aprender a entender essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, e também aprender a forma correta de guerrear, de batalhar. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu armas que não são carnais, porque a Bíblia diz que a minha luta não é contra carne e sangue, né? Não é contra pessoas, não é contra, né, uma pessoa não é o meu adversário, mas existe uma guerra que é no reino espiritual, e nós só podemos vencer essa guerra com as armas espirituais, com aquelas armas as quais Deus me deu. E nós falamos muito, então, a respeito de o que são essas fortalezas. Falamos também, a gente na verdade estabeleceu alguns fundamentos no primeiro estudo, e se você não ouviu o primeiro estudo, ouça a gravação do primeiro estudo, porque ele traz alguns fundamentos bem importantes. E nós vimos qual que é a nossa constituição, que o homem é formado de espírito, alma e corpo. E nós vimos isso num diagrama. Então, onde que está a nossa mente? Onde que estão os nossos pensamentos, os nossos raciocínios? Ele faz parte da nossa alma. Porque na nossa alma nós temos a nossa mente, nós temos as nossas emoções e nós temos a nossa vontade, o livre-arbítrio que Deus colocou na nossa alma. E no espírito nós temos, é o local onde nós nos comunicamos com Deus. Então Deus fala através do meu espírito. O Espírito Santo de Deus habita em mim, quando eu nasci de novo, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e Deus, ele se comunica comigo através do Espírito. E essa verdade da palavra, tudo isso precisa vir para a minha alma. Mas para que você possa entender, porque nós falamos muito a respeito de fortalezas da mente. E fortalezas que são o quê? São pensamentos, argumentos que muitas vezes eu tenho, que ficam, sabe quando a gente fica ali na nossa mente argumentando nós mesmas? Então, aquele argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu dei, inclusive, um exemplo de uma fortaleza, contei para vocês uma experiência minha de uma fortaleza que havia na minha mente e que quando eu
me deparei com a palavra de Deus, eu pude identificar. Mas não quer dizer que quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não tenhamos mais fortalezas. E a minha oração a respeito da minha vida e a respeito de quem estiver ouvindo esse estudo, que o Espírito Santo de Deus traga a luz e que a verdade da palavra ela venha trazer para nós, que a gente possa aprender a identificar as fortalezas que ainda existem na nossa mente, porque essas fortalezas, elas impedem que eu caminhe uma vida conforme Deus deseja que eu caminhe. Elas impedem que elas se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, se eu não reconheço elas na minha mente, na minha vida, eu não estou lutando, porque é como se o inimigo estivesse, né, ali ele tem um argumento ali, mas que eu não sei que não é que é dele, que não é de Deus, e eu não luto contra ele. Mas para que a gente possa entender isso de uma maneira assim muito prática, porque eu sei que às vezes parece que fica tão difícil, às vezes até um pouco abstrato, você pensar numa fortaleza na nossa mente. Eu vou contar para vocês então hoje uma parábola. Tá? É uma história de um casal, de Maria e de João, tá? E eu vou ler para vocês aqui a história, porque ela tem bastante detalhes para que você possa entender como que o inimigo, no decorrer da nossa vida, ele vai construindo essas fortalezas. Então, nós vamos ver agora o lado de Maria. Então, Maria e seu marido, João, não estão desfrutando de um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A essa altura você deve estar pensando: eu tenho a solução para Maria. Qual é a solução para Maria? Ela precisa conhecer Jesus. Ela precisa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu tenho uma notícia para você. Maria já conhece Jesus. Ela entregou a sua vida para Jesus há 5 anos. Há 5 anos ela nasceu de novo, mais ou menos 3 anos depois que ela conheceu e casou com João. Então, você quer dizer que não houve mudança na vida de Maria desde que ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançada. Agora ela só é infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em quase cada frase das suas orações vitórias sobre a ira, sobre a rebeldia, sobre a falta de perdão, sobre o ressentimento e sobre a amargura. Por que não tem visto progresso? A resposta está em Romanos 12, verso 2. A palavra diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria tem fortalezas em sua mente. Elas têm estado lá por anos. E nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente ela reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar as suas ações. Maria não pode controlar as suas ações, porque ela não controla os seus pensamentos. Ela não controla os seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou lá bem cedo na sua mente. Satanás começa a desenvolver seu bem elaborado plano e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo, lá na sua infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador,
que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio. Enquanto seu pai a maltratava, bem como a sua mãe, ele era desrespeitoso de todas as maneiras com sua esposa e com sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que ele era favorecido apenas por ser um menino. Aos 16 anos, Maria tinha muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que tinha contado mentiras mais ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordem às pessoas à sua volta, pode ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada e ninguém, especialmente esposas e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria está resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará outra vez ordem. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha da sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes e vezes na sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais, em um período de 10 anos. E veja se você está pronta para se casar e se transformar numa esposa doce, amável, submissa, adorável, mesmo que você queira por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? As armas da palavra. Então, olha o que diz essa palavra. Essa palavra diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra fala, então, que para que nós possamos ganhar vitória sobre todos esses argumentos, sobre todas essas mentiras de Satanás, a nossa mente precisa ser renovada para que nós possamos destruir essas fortalezas. Né? A palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com este século. Olha o que diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma verdade, uma vontade de Deus para a nossa vida que é boa? Existe ou não existe? Mas muitas vezes a gente não está vivendo essa vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Então, a palavra de Deus diz assim, que nós não podemos nos conformar. E essa palavra não fala apenas de um conformar, no sentido assim de um conformismo, de aceitar, mas que nós não devemos tomar a forma deste século. Mas a nossa mente, ela precisa constantemente ser renovada pela palavra de Deus. E o outro texto que nós meditamos bastante no primeiro estudo foi esse texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo o pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Então, nós vemos aqui, na vida da Maria, algumas fortalezas na sua mente, alguns raciocínios e falsos argumentos que precisam ser removidos, que precisam ser destruídos e impedem essa pessoa de conhecer a Deus realmente como Deus é. Então, essas armas que Deus fala que nós precisamos usar, por isso que eu coloquei ali essa imagem da Bíblia, né, da palavra, que é a palavra de Deus, que é a forma que nós lutamos as nossas guerras, e que ela é falada, na própria palavra, ela diz que a palavra ela é espada. Então, é a arma que Deus nos dá para que nós possamos lutar essa guerra. E essas armas, essa palavra, ela consiste na palavra de Deus lida,
né? Então, toda vez que nós lemos a palavra, que você está lendo a palavra, é Deus falando na palavra, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, seja isso numa leitura da Bíblia, seja isso no ensino, eu creio que hoje você está aqui ouvindo o ensino da palavra de Deus, e Deus está ministrando, e Deus vai ministrar no teu coração, porque é a palavra de Deus, seja através de uma gravação, seja através, às vezes, de um seminário, de um livro que você estiver lendo, à medida que você vai ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra se torna uma revelação no teu espírito. E ela se torna mesmo uma verdade, porque ela vem inspirada pelo Espírito Santo. Aquilo que é da Bíblia, aquilo que é a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então Deus nos deu essa capacidade, essa forma de lutar, de guerrear, que é através da palavra e também através do louvor, através da adoração. Nós vemos que também o louvor, quando nós adoramos, quando nós louvamos a Deus, em todo momento, nos momentos que nós estamos passando por luta, é uma arma poderosa de batalha, que derrota o mal. A Bíblia diz mesmo, né, que o louvor, ele realmente ele é uma arma de guerra, de batalha. Então nós precisamos ter nos nossos lábios sempre o louvor, a adoração e uma vida de relacionamento com Deus. Porque essa vida que eu preciso ter de comunhão, de relacionamento com Deus, ela precisa ser uma vida de oração também. E a gente sempre fala assim, orando a palavra, né? Orar e conversar com Deus. Cada um tem a sua maneira de falar com Deus. Mas, quando nós falamos com Deus, nós precisamos também ter a palavra gravada no nosso espírito, no nosso coração. Então, quando você fala com Deus, você fala a palavra, você declara a palavra, né? Através da oração, através desse relacionamento. Então, nós precisamos aprender também a encher as nossas orações com a palavra de Deus. Sabe? Eu sempre falo assim, Deus, na tua palavra está escrito essa promessa que o Senhor me deu. Então eu creio, porque o Senhor falou para mim na tua palavra, está escrito nela. Então nós precisamos ter essa palavra sempre nos nossos lábios, ter as promessas. Eu sempre falo que eu tenho, o local que eu coloco isso, eu tenho também anotado na minha Bíblia, mas eu tenho no meu celular um local onde eu sempre coloco todos os versículos da Bíblia que Deus fala comigo, aquelas palavras que Deus fala comigo, as promessas que Deus me deu. E às vezes eu coloco ali o que aconteceu naquele dia, quando Deus deu aquela palavra, quando Deus testificou. E em muitos momentos, quando você está se sentindo mais fraca, quando você precisa ser fortalecido na fé, eu vou e me refugio nessas palavras. Sabe? Eu leio aquela palavra assim, Deus, nesse dia o Senhor falou isso e eu creio na tua palavra. Você começa a meditar naquela palavra novamente, você começa a declarar aquela palavra e isso vai se tornando cada vez mais uma verdade no teu coração, porque é a palavra de Deus, né? E então, a Maria do nosso estudo aqui, da nossa história, ela precisa aprender a usar essas armas. Nós vimos que Jesus, lá em Lucas, capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, qual a forma que Jesus venceu o inimigo? Jesus venceu com a palavra. Quando Satanás chegava e falava para ele assim, olha, você está com fome, ele estava 40 dias ali sem comer, e Satanás fala, manda que essa pedra se torne pão. Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus responde, então, toda essa guerra que se trava ali nesse deserto de Jesus e Satanás, ele vence através da palavra. E é a forma que nós precisamos vencer. Então, Maria precisa usar essas armas. Ela precisa conhecer essas fortalezas, identificar essas fortalezas que estão na sua mente. Conhecer a verdade. É o texto que eu li para vocês antes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a partir do momento que ela conhecer essa verdade, ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Nem todos os homens são. Seu marido João não é assim. Ele é muito bom, ele a ama também. A ama muito, mas ela não está conseguindo ver tudo isso. E nós vamos ver então agora, nós vimos o lado de Maria, né? Então agora nós vamos ouvir o lado de João. O outro lado da história envolve João. Então ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento. No lar e na família, João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito.
a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade, porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva assim, pensando, bem, quem sabe se eu deixar para a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou então ele se desculpa por fazer alguma coisa e dizer assim, tá bom, eu vou orar por isso. Claro que oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir das nossas responsabilidades. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus no seu lar. Não quero dizer que ele deveria ser como o macho, discursando e gritando com autoridade. Mas em Efésios 5:25 diz assim, ensina que um homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. João precisa assumir a sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. E ele deveria ser firme com a sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entrega a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Também uma batalha está se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação como todas as crianças. Mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia o tempo todo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava as coisas porque estava tentando de tal forma agradar o que isso o deixava nervoso e assim frustrava o seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida. Mas isso arrasava João, porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostava no início do seu curso colegial que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim. Não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá você mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Então, talvez você esteja aí pensando, qual é a resposta para João e Maria? O que acontecerá com eles? Será que eles conseguirão? Eles precisam conseguir, né? É a vida deles, mas como cristãos, né, Deus vai fazer essa obra na vida deles se eles continuarem a estudar a palavra. Lembra que eu falei para vocês que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade da palavra de Deus que vai trazer essa libertação na vida de João e de Maria. E encarar a verdade muitas vezes nos leva a termos que encarar coisas que não gostamos, encarar o nosso passado, encarar as nossas dores, encarar situações que nós muitas vezes não sabemos como lidar. Para quem teve a oportunidade de participar ou ouvir a outra série que nós trabalhamos, Cura para os Traumas Emocionais, nós vimos quanto que isso é um processo que nós precisamos passar, que as coisas não acontecem de uma hora para outra,
mas que enquanto isso não vier, a luz da palavra não vier, nós não temos como que ser livres disso. Então é um processo que muitas vezes é doloroso, mas que precisa ser trabalhado. E justificar os nossos comportamentos não vai trazer o resultado que nós precisamos. Então nós precisamos realmente desejar essa cura, desejar essa libertação, desejar muitas vezes ser confrontados, porque nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus. Porque a única forma de que as fortalezas da nossa mente sejam removidas é através da palavra de Deus. Então, quando a verdade da palavra de Deus vier para mim e me confrontar muitas vezes, eu preciso permitir que Deus faça isso para que eu possa receber essa libertação, porque isso vai me conduzir a esse caminho de vitória, a esse caminho que Deus tem para a minha vida. E eu trouxe aqui para vocês, eu quero colocar para vocês uma imagem para ficar mais claro ainda, que eu creio assim que já com a história de Maria e de João a gente consegue já perceber a forma que o inimigo vai construindo as fortalezas no decorrer da nossa vida, na nossa mente. Eu trouxe aqui a imagem de uma árvore. Essa árvore, ela é chamada de sequoia. Sequoia gigante. Talvez você já tenha visto, talvez já tenha visto de perto, talvez tenha visto algumas imagens aí na internet, em algum local, mas essas árvores, elas são tão grandes que a gente vê aquelas fotos muitas vezes de várias pessoas, precisa de várias pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, para abraçar essa árvore, do tamanho que ela é. Então, por isso que ela é chamada de sequoias gigantes. E por que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque foi feito um corte no tronco dessa árvore. E para quem não faltou às aulas da escola, a gente aprende que os anéis que estão lá no tronco da árvore, cada anel representa o ano de crescimento da árvore. Então, aqui eu vou passar para você conseguir visualizar, entender, né, aqui. Então, aqui nós temos vários anéis que representam cada ano de crescimento dessa árvore. Então, vamos dizer que esse tronco dessa árvore é a imagem ali da biografia, quer dizer, está mostrando a vida dessa árvore, tá? Então, nós vemos ali, digamos ali no primeiro anelzinho ali, o primeiro ano de crescimento da árvore. Aí nós vemos ali um crescimento um pouco maior, um ano onde essa árvore passou por uma estação muito chuvosa. Aí vemos também um anel mais fininho, menor, onde ela passou por uma estação de seca. Então ela cresceu menos. E você pode perceber ali, onde tem uma marquinha um pouquinho mais forte, que é quando essa árvore passou por um incêndio florestal. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque isso é o que acontece conosco, isso é o que está registrado, toda a tua vida, toda a tua biografia, toda a tua história, ela está registrada na tua mente, na tua psique, lá na tua alma, tá tudo registrado lá. Tá tudo. Mesmo que existem memórias ou coisas que você não lembre ou que foram apagadas, porque existem até mesmo traumas que muitas vezes as pessoas que passaram por traumas tão fortes que isso fica apagado na sua mente, que é até uma proteção para que ela não lembre, né? Então, mas elas estão todas gravadas lá dentro. E essas memórias, elas vão afetar diretamente os nossos conceitos, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos com os outros. Vão afetar o nosso modo como encaramos a vida, como vemos a Deus, os outros e a nós mesmos. Então, pensando aqui na história de Maria e na história de João. Então, pense bem, olha aquilo que eles viveram. Então, aquilo que Maria viveu com o seu pai afetou diretamente a forma o conceito que ela tinha do seu esposo. O sentimento que ela tinha em relação a ele, em relação às outras pessoas e até mesmo o seu relacionamento com Deus. Da mesma forma, João. Aquela impressão que ele tinha, aquelas impressões que ele recebeu desde a sua infância, afetou diretamente a forma com que ele se relacionava com essa esposa, a forma que ele lidava, como ele não conseguiu lidar lá na sua infância, ele também não sabia lidar ali no seu casamento, no seu relacionamento, e consequentemente também a forma com que encaravam a vida e como encaravam a sua relação com Deus e tudo mais, né? Então,
tudo fica ali registrado, né, na nossa mente. E qual que é a saída para tudo isso? Qual seria a solução, né? O que Deus tem para nos ensinar? O que nós precisamos, como que nós vamos lidar com isso? E eu trouxe um texto, então, aqui para vocês a respeito dessa situação, né? Que diz assim: se você tiver a tua Bíblia aí para você acompanhar, acompanhe na tua Bíblia também, né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação, ou provação também tem tradução, né? Que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vocês já ouviram esse texto? Imagino que a maioria das pessoas que estão aqui já conhece esse texto. Geralmente as pessoas falam, não, mas Deus não te dá nada que você não possa suportar. Isso é verdadeiro? O que vocês acham? Então Deus não permitirá que eu passe por nada que não seja possível que eu suporte. Mas a palavra diz que antes de vir essa aprovação, Deus já me deu o escape, já me deu a forma de vencer isso, né? Então Deus promete que Ele não vai, ele promete nessa palavra que Ele não nos permite ser provados além daquilo que nós possamos suportar. Então nada vem, nenhuma dificuldade, nenhuma guerra, nenhuma luta que você tenha que enfrentar que você não possa suportar. Então Deus te deu a capacitação. Eu falei isso também semana passada. Deus nos deu a capacidade de controlar os nossos pensamentos, de controlar a nossa mente. Eu falei o exemplo do passarinho lá, que eu posso, às vezes você pode tentar impedir ali que ele não pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele não faça um ninho. Então, porque um pensamento ele vai puxar outro e outro, e Deus nos deu essa capacidade de controlar, né? E de não devagar muitas vezes, porque um pensamento vem e ele traz outro, ele traz mais outro, ele traz mais outros. E nós vemos então nessa história como que o inimigo ele toma as nossas circunstâncias. Então ele precisa usar das circunstâncias, ele usa essas circunstâncias, aquilo que você está vivendo na sua vida, no decorrer da tua vida, e ele vai construindo ao longo dos anos, ao longo dos tempos, essas fortalezas da nossa mente. Mas Deus não nos abandona, né? Nós temos então um Deus que ele já nos deu toda a capacidade de vencer, ele já venceu por nós, né? Ele já nos deu a vitória. Na cruz ele venceu por nós, Deus nos deu a vitória e nos deu toda essa autoridade também sobre o reino das trevas. E ele nos capacita também, então, a vencer e também a identificar tudo isso. Então, qualquer um de nós, e talvez você ouvindo aí a história de Maria ou a história de João, de alguma forma, a gente se identifica com o cenário, né? Algumas coisas parecidas, outras não, mas nós podemos perceber a forma tão sutil. Porque quando você ouve a história de Maria, a impressão que dá que esses pensamentos e essas ideias a respeito dela mesma são dela, não é verdade? E eu creio que muitas vezes talvez você possa até ter pensado, não, mas sou eu que fico pensando isso, né? Claro que existem pensamentos, muitos pensamentos que são nossos, mas nós estamos falando de fortalezas, de pensamentos que são contrários àquilo que a Maria estava pensando. Ela falou assim, eu não vou deixar nunca ninguém ter controle da minha vida, porque ser homem é ter a solução para tudo. Porque uma mulher não pode, né, ter uma vida por ser feliz, porque simplesmente porque o irmão dela tinha todos os benefícios e ela não. Então o inimigo foi construindo essas fortalezas. E isso muitas vezes acontece nas nossas vidas e nós sequer percebemos. Mas Deus vai nos dando essa capacidade na medida que nós vamos nos alimentando da palavra. Na medida que nós vamos conhecendo a palavra, e a palavra diz, né? Então conhecereis a verdade vos libertará. E Deus vai nos capacitando a identificar essas fortalezas. Porque o inimigo, ele sabe muito bem
Se ele conseguir controlar os teus pensamentos, ele não controla só os seus pensamentos, ele controla os seus comportamentos, ele controla também as suas atitudes, porque tudo isso precisa acontecer na minha vida, porque esses problemas são internos, eles são resultados dos meus pensamentos. E o meu comportamento, ele é um resultado daquilo que está no meu interior, sabe? Aquilo que nós falamos antes, aquilo que você imagina na sua alma, isso ele é. Se no meu interior eu desacredito que eu sou capaz de alguma coisa, né? Como que eu vou lutar para conquistar algo, para conseguir algo, se nem mesmo eu acredito, né? Então, aquilo que está no meu interior, ele resulta no meu exterior. Então, ele sabe que se ele controlar meus pensamentos, ele vai controlar também as minhas atitudes e, consequentemente, vai estar controlando a minha vida. Mas eu quero te encorajar, né? Que Deus está do nosso lado, o Senhor é aquele que nos capacita. E eu vou te dar, assim, algumas dicas, vamos dizer assim, para que a gente possa identificar, começar, porque nós vamos entrar aí num processo de que Deus vai trazer. Né? A minha oração tem sido essa: Senhor, me mostra, Senhor. Mesmo que isso às vezes seja um processo doloroso, me mostra quais são as fortalezas que estão na minha mente. Traz a verdade da tua palavra, traz a luz. E como que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer para identificar, claro que uma das coisas que eu pedi para vocês é esteja meditando na palavra todos os dias. Leia e medite na palavra todos os dias. Porque a palavra que Deus vai falar contigo através da palavra dele. É a verdade que vai remover essas fortalezas. Mas como que eu posso identificar esses pensamentos? Eu sempre falo que você precisa observar as suas reações. Sabe quando você passa por um confronto? Quando você passa aí por uma dificuldade, quando você passa por um momento, por uma situação difícil, quando você alguma dificuldade, talvez num relacionamento, presta atenção nas tuas reações. Porque geralmente as nossas reações, elas estão ligadas àquilo que nós sentimos, àquilo que nós pensamos, e elas podem estar ligadas a fortalezas que estão na nossa mente. Então observe o teu comportamento. Observe as suas reações. Muitas vezes as nossas defesas, porque muitas vezes nós nos defendemos, né, para nos proteger. E outro sinal que eu creio que você também pode observar, sabe aquele comportamento? Alguém tem, assim, alguém se identifica, assim, aquele comportamento que você odeia e que você se pega de vez em quando fazendo ele? É algo que você não gosta, né? Ou que você odeia, às vezes até na tua mãe, no teu pai, quando você vê, você se pega fazendo. Né? Então, às vezes, aquele comportamento ou aquela situação que você luta contra ela, que você não quer, como a Maria. Então, ela sabia que o seu comportamento era ruim. Ela não queria ser resmungona, reclamona, mandona, orava por isso, mas quando ela se tocava, quando ela percebia, ela estava novamente tendo aqueles comportamentos, né? Porque haviam fortalezas na sua mente que precisavam ser removidas, né? Então, uma das formas que nós podemos, assim, começar a identificar, né? Orar a Deus, ler a palavra, para que a gente possa ir identificando esses comportamentos. Então, lembre que Deus está contigo nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sozinhas, nós estamos nesse processo. Tem uma guerra, tem uma luta se desenrolando e nós estamos aqui nessa vida e é uma batalha que existe, que é travada, né? Mas Deus já nos deu a vitória. Deus conquistou a vitória por nós, né? E essa é a melhor notícia que nós temos, porque o Senhor está conosco, lutando a nossa guerra. E nós não lutamos com a força do nosso braço. Se nós tentarmos lutar com a força do nosso braço, nós não temos condições de vencer, né? Mas nós lutamos na força do poder do Espírito Santo, no poder da palavra, no poder de Deus, com as armas as quais o Senhor nos deu para que a gente possa lutar. Então, esse Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele lutou, ele venceu com a palavra. Então, não existe outra forma que não seja a palavra para que a gente possa vencer. Então, é louvor, adoração, meditação da palavra. E esse buscar, né, de se identificar, então esteja inclinado ao Espírito Santo. Permita,
né? Esteja atenta nesses dias, quando você estiver meditando a palavra, atenta também aos seus comportamentos, às suas reações, aquilo que você se pega de volta e meia fazendo que você não gostaria, mas que, né, você acaba às vezes pisando no tomate, fazendo, né? Então, assim, busque, né, observar isso, fique atento a isso, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que vai trazer, né, quais são as fortalezas e a forma correta, como que nós vamos fazer para vencer, né, esse campo de batalha que há na nossa mente, mas que o Senhor nos deu toda a capacitação para vencer. Amém? Então, esse seria o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe todas vocês, né? E eu gostaria então de deixar um tempinho para que vocês agora pudessem aí falar